Arro pessoal, muito bom dia! Começando mais uma live, nossa live clássica do resumão astrológico da semana, que ultimamente eu tenho conseguido fazer aos domingos mesmo, para a gente já pegar o domingão, aproveitar para olhar para o céu e já começar a semana desde segunda de manhã, preparados aí para o que está por vir. Enquanto o Instagram vai avisando aí que a live começou, embora ele tenha avisado tardiamente, né, para muitas pessoas, eu vou tomando uma aguinha aqui e a gente já vai se preparando para explorar essa semana que está por vir, que é uma semana de energias aí muito bacanas, muito positivas, muito fluentes aí, né, para a gente trabalhar. Então, só para lembrar todo mundo, você que está chegando aqui agora, nessa live do resumão da semana, eu pego os aspectos que não são os da Lua, pego os aspectos ali dos planetas mais lentos, que eles vão meio que reger a semana inteira. Então, a semana inteira a gente vai estar nessa energia. E na live do dia, na live não, né, nos astrais do dia, onde eu mando lá para o Spotify, YouTube e canal do Telegram, eu detalho tudo o que está acontecendo no dia. Então aqui a gente não vai falar dos aspectos específicos da Lua, né? Eu vou falar da Vênus, do Mercúrio, né, que vão fazer aspectos, vou falar da mudança de Lua sim, só que todos os dias de manhã eu mando um astral do dia, uma reflexão, lá eu vou falar dos aspectos da Lua e também, né, de todos os que estiverem acontecendo ali. Eu não sei o que aconteceu aqui, porque esse celular ficou claro. Será que está rolando algum problema aqui? Deixa eu ver. Vamos lá. Então vamos começar a falar dessa semana que está por vir. Bom, vai ser uma semana de lua nova, na verdade, bem no início, né? Amanhã a gente ainda está na energia da lua nova. A lua vai entrar no signo de Virgem. Deixa eu colocar aqui o astral de amanhã. E amanhã parece que a lua não fala com ninguém também, vai ser uma lua meio silenciosa. A Ana falou que está ok, maravilha. Então vamos continuar aqui. Então amanhã a gente vai ter um dia de lua em Virgem. Ainda seria aí o último dia de lua nova, porque a semana, na verdade, fica marcada pela lua crescente em Virgem. Bom dia, Mari, Arro, bom domingo a todos. Então, amanhã vou falar no astral do dia, vai ser aquele astral do dia rápido, porque não tem muita coisa para falar, mas a gente já vai ter uma segunda-feira de lua em Virgem. Na terça-feira, a gente vai ter a formação da lua crescente em Virgem. Uma lua que vem, então, né, daquela lua nova de Gêmeos, uma lua nova muito benéfica que a gente teve ali, aspectos incríveis. E a próxima lua nova de Câncer também tem aí boas conexões, inclusive Júpiter vai estar participando. Lua crescente em Virgem é o convite para quê? Para que a gente possa fazer crescer bons hábitos. Bons hábitos. Aliás, vocês sabem que eu estudo demais isso, né? Também trabalho como consultor de bem-estar. Acredito muito na nossa cura, no poder de cura do corpo, na cura natural. Eu acredito muito que o nosso corpo ele tem vida, né? Ele é feito para ter vida. Tudo que é viver. Se a gente parar de agredir o corpo, né? Isso as medicinas antigas também falam sobre isso. Se a gente parar de agredir o corpo e dar a chance, né, para o corpo se curar, o nosso corpo tem uma sabedoria incrível. Só que o que acontece, né? Infelizmente, a nossa sociedade hoje moderna, a maioria dos hábitos é ruim. Né? Então a gente está, parece que jogando contra o corpo. Mas, se você tiver consciência, você consegue mudar esse jogo. Né? Então a lua crescente em Virgem traz aí um grande convite para a gente olhar para a nossa rotina, nosso dia a dia, nosso trabalho, né? E como que a gente pode melhorar isso? Como que a gente pode aprimorar? A energia de Virgem é uma energia de muito aprimoramento. E especialmente as questões dos hábitos que envolvem a nossa saúde. Né? Então fica a dica. Há algumas pessoas aqui que eu já tenho atendido essa semana, são pessoas que vão passar pelos testes de Saturno, né? Porque quem tem o Sol em Áries, o ascendente em Áries, a casa 6 em Áries, até a Lua em Áries, né? Ou mesmo em outros signos que recebem o aspecto desafiador de Saturno, já começa a receber uma cobrança ali. Né? E o Saturno é um planeta que, assim, quando ele chega e você não está legal ali na vitalidade, ele baixa a vitalidade. Se baixou a vitalidade, abre portas aí para doenças e esse tipo de coisa. Então, Lua crescente em Virgem. Trabalhar bons hábitos, trabalhar hábitos que melhorem, né, a nossa saúde e a nossa rotina. Eu vou falando sobre isso ao longo da semana. Aliás, já lançou aí a do Terra, já lançou as promoções do mês. Para quem está lá no grupo da do Terra, eu já vou falar sobre isso ainda hoje ou amanhã no máximo, né, Jó? Mas acho que hoje mesmo eu já trago aí tudo que tem de novidade. Bom, então o destaque de terça-feira é a Lua crescente em Virgem. Na quarta-feira, a Lua muda para Libra. Quarta-feira a Lua muda para Libra. Lembrando que Virgem e Libra, quando a gente fala da questão de saúde, eles têm uma conexão. Deixa eu colocar aqui quarta-feira, dia 4.
eles têm uma conexão, por quê? O signo de Libra, tudo bem que a gente já sabe que ele fala de relacionamento, de amor, parcerias e assim por diante. Mas o signo de Libra, ele fala muito também do quê? De homeostase, de equilíbrio. E o nosso corpo está a todo momento, como eu falei, né, buscando a homeostase, buscando o equilíbrio. Letícia, bom dia, seja bem-vinda. E aí, se a gente tem uma boa rotina, bons hábitos, o nosso corpo se equilibra. Mas o que é interessante aqui na quarta-feira? A Lua, então, muda de Virgem para Libra. Vai ser uma mudança um tanto tensa, tá? Então, entre terça e quarta vai ter uma tensãozinha ali. A Lua vai passar pela cauda do dragão, convidando a gente à eliminação, à limpeza, né? De hábitos e coisas nocivas. Vou falar sobre isso no astral do dia. Mas aí a Lua entra em Libra. Quando ela entrar em Libra, ela vai fazer aí, ó, ela vai estar fazendo uma quadratura com Júpiter antes de sair de Virgem, e ela começa a fazer uma oposição a Saturno e Netuno quando ela entrar em Libra. Então a gente pode ter aí algum mal-estar, alguma cobrança em termos de relacionamento na quarta-feira. Mas falaremos sobre isso no astral do dia. Mas o que é interessante? A Lua entra em Libra, dando destaque então, né, para Vênus, que é o planeta que rege Libra, e nesse dia, na quarta-feira, a Vênus faz um sexto com Júpiter. Então é muito bom porque Vênus fala sobre amor, bem-estar, autoestima, e falando é chamada de pequena benéfica, né, na astrologia tradicional. Significa que quando Vênus está influenciando a nossa vida, geralmente são coisas que a gente acha agradável, né, que a gente acha boa que aconteça, e ela vai estar falando bem com o grande benéfico Júpiter. Então essa energia ela é muito, muito interessante. Ela vem, esse sexto de Vênus com Júpiter vem logo após hoje, que está acontecendo hoje, eu já mandei lá no astral do dia, a conjunção de Vênus com Quirón. Então hoje, Vênus está tocando as feridas, mas também a possibilidade de cura. E ela leva essa energia e vai falar bem com Júpiter lá na quarta-feira. Novamente, pessoal, aqui eu dou os dias exatos que acontecem, mas saiba que ao redor disso vão acontecendo as coisas. Então, assim, esse sexto com Júpiter ele já está ativo, na verdade. E ele vai se fortalecendo e na quarta-feira ele se torna exato. Mas ao longo dessa faixa de dias, dessa semana, a gente vai percebendo essas coisas acontecendo. Então, muita gente já pode ter percebido, por exemplo, desde a semana que passou agora, né, eu estou no domingo, sexta, quinta-feira, já vindo essa energia da Vênus em conjunção com Quirón. Hoje fica exata, ela vai se espalhando, vai terminando a influência dela ao longo dessa semana, e a de Júpiter, ela já está ali. Então, basicamente a gente pode ter contato com feridas, mas também a possibilidade de cura e principalmente a mudança de crenças, inclusive o apoio espiritual para trazer essa cura. Então, Vênus em sexto com Júpiter, uma coisa que é importante, o aspecto de sexto é um aspecto mais sutil, né? Ele é um aspecto que traz um benefício, mas se a gente não der o nosso passo ali, se a gente não fizer alguma coisa para pegar aquela energia, ela passa. Né? Então aproveita nesse momento, a Vênus está finalizando a passagem por Áries, ela vai entrar em Touro, vai se fortalecer. Então olha bem quais são as suas feridas em termos de autoestima, em termos de questões financeiras, crenças financeiras. Aproveita a energia de Júpiter para mudar suas crenças, buscar conhecimentos superiores, né, conhecimentos que podem te ajudar a lidar com essas feridas, com essas dores, sabedoria aí de alguém, até de uma terapia, enfim. E, né, depois a gente vai ter isso que vai acontecer, que é maravilhoso, né, porque a Vênus ela faz esse bom aspecto com Júpiter e já se prepara para entrar em Touro, que é a morada de Vênus, onde Vênus vai ficar muito fortalecida, e é uma ótima notícia. Assim, nesse mês de junho, que eu fiz a live ontem, nós temos duas boas notícias para o mês. Né? Primeiro é essa que já acontece agora, Vênus entrando no signo de Touro, então a pequena benéfica se fortalecendo, entrando no seu domicílio. E depois a gente vai ter o Júpiter entrando no signo de Câncer, o grande benéfico entrando no signo de exaltação, se fortalecendo também. Então o mês de junho está muito legal e já começa essa semana com essa força. Mas antes da Vênus entrar em Touro, chega a quinta-feira. Quinta-feira o que a gente vai ter? O planeta Mercúrio. Deixa eu colocar aqui quinta-feira, dia 5. Quinta-feira, dia 5. 5/6. Na quinta-feira, a gente vai ter o planeta Mercúrio falando bem com o Marte. Então a gente tem aí a nossa mente, a nossa comunicação, tendo um bom aspecto com Marte, que é o guerreiro, que é a nossa energia. Então esse aspecto é muito interessante.
pode fazer com que a gente tenha aí uma mente mais ativada, né? O Mercúrio ele já está forte, ele está no seu signo de regência, que é Gêmeos, vai falar com Marte, que está no signo de Leão, que é bastante yang, que gosta de, que fala alto, inclusive, né? O signo de Leão ele tem a coisa do rugido, de falar alto. Então, é uma semana que, assim, primeiro, traz uma conexão muito forte da gente ter alegria, prazer no pensamento. Mercúrio em Gêmeos, em conexão com Marte em Leão. Tomar atitudes, né? Ter uma mente, como eu posso dizer, que busca fazer as coisas, pensamentos que buscam ter uma atitude, muito movimento. Olha, na quinta-feira que eu estou vendo aqui, ó, a Lua ainda estará em Libra, vai estar fazendo um trígono com o Sol, maravilhoso. E a gente vai ter, assim, basicamente um dia Yang. Né? Na quinta-feira vai ser um dia super Yang. Por quê? Né? Porque o elemento ar e o elemento fogo são os predominantes do dia. Né? Então, é como se fosse uma quinta-feira muito que fala, vá para fora, vá fazer acontecer. Né? Se você quiser cristais que ajudem nesse momento, né? Pode usar cristais laranja, como a cornalina, pode usar uma sodalita para focar ali o seu pensamento, pode usar um olho de falcão que ajuda aí, né, no poder da comunicação. Então é muito interessante aproveitar. E falando em comunicação, é um lindo aspecto para a comunicação. Por quê? Porque Mercúrio já está no seu signo de fortalecimento, ele já está em Gêmeos. E em contato com Marte, que é a ação, a iniciativa, a força, a coragem, no signo de Leão, é um ótimo signo para anúncios, para você poder falar. Né? Então, conversas importantes, anúncios, enfim, falar sobre seus trabalhos, tudo isso vai ser muito, muito interessante, muito benéfico. E nesse dia, na quinta-feira, o Mercúrio também ele faz o quê? Uma quadratura com os nodos lunares, cabeça e cauda do dragão. Então pode vir alguma consciência, pode vir alguma mensagem do universo, pode vir alguma conversa, ou inclusive algum atendimento terapêutico, caso você esteja fazendo, que toque na questão da sua missão, né, da sua correção de alma. Será que você está no caminho que a sua alma quer? Eu sempre insisto nisso porque eu diria que a maior prosperidade, né, a maior riqueza mesmo é a gente ser feliz. Né? Estamos aqui para ser felizes. Eu não acredito que a gente veio aqui para pagar pecado, para, enfim, ficar espiando coisas. A gente veio aqui para ser feliz. Mas nesse processo temos aprendizados. E quando a gente fica batendo cabeça num aprendizado aqui, né, a coisa não fica muito legal. Então, nessa quinta-feira aí podem vir reflexões importantes sobre se você está no seu caminho. Né, se você está seguindo aquilo que a sua alma quer. Dica de cristal, né, para você. Primeiro, vem fazer o mapa, porque a gente olha todo o seu mapa e dá um direcionamento legal. Mas se você tiver uma sodalita e uma calcita ótica transparente, você pode fazer meditações com ela e pedir, né, para ter essa conexão de alma e ter respostas. E melhor ainda, você pode fazer o mapa, ter o entendimento e meditar com a sodalita e com a calcita ótica para ter essas reflexões. Então, Mercúrio quadratura com nodos, fiquem atentas, atentos aí a mensagens do universo e a consciência que pode vir para saber se você está no seu caminho. Bom, na sexta-feira chega o grande dia. Sexta-feira, Vênus entra em Touro. Então, olha que sincronicidade linda. Deixa eu colocar aqui. Sexta-feira, dia 6/6. Aliás, pela numerologia, o número 6 é um número de equilíbrio, né? É um número que representa aí o hexagrama, a união, o equilíbrio entre yin e yang, masculino e feminino, um número que fala muito de família. E aí vai ser 6/6. Para quem gosta de portais numerológicos, muito interessante, mas mais ainda, a gente tem a astrologia muito alinhada com isso. Por quê? Vênus entra em Touro e vai ser cedo, porque na sexta-feira, 11 horas da manhã, a Vênus já estará em Touro. Então Vênus entra em Touro logo cedo. Novamente, Vênus rege o signo de Touro, então é como se ela voltasse para casa. Aliás, ela sai de um período onde teve retrogradações, né? Teve ali a temporada em Áries, que não é onde ela fica mais confortável. Então imagina uma Vênus super agitada ali, que passou por muitas revisões, agora ela vem para descansar. Tudo bem, já sabemos, né? Deixa eu ver se vai pegar. Não vai pegar ainda essa semana, vai pegar o astral do dia, o resumão, né, da próxima semana. É isso, né? Deixa eu ver, é isso aí. Tudo bem que a Vênus ela vai ter que encarar um desafio aí, né? Porque, como eu falei, Touro não está um signo tão tranquilo ultimamente, mas é um ótimo posicionamento para Vênus, muito bom para a gente fortalecer nossa autoestima, principalmente questões ligadas ao dinheiro, a finanças, que é uma temática de Touro. Quero fazer uma live específica para a gente conversar, né, sobre a temporada de Vênus em Touro, mas já saiba que ela entra ali. E aí o que acontece? A Lua, nesse dia, né, na sexta-feira, ainda estará em Libra. Então, ainda dando uma ênfase
para o planeta Vênus, já que Libra é regido por Vênus. Só que na própria sexta-feira, o que vai acontecer? A Lua entra em Escorpião e já faz oposição a Vênus. Então, realmente, assim, essa entrada, esse ingresso de Vênus em Touro, vem com um certo impacto. Né? A Lua lá do outro lado em Escorpião já dá, né, dá uma, sei lá, dá um choque ali do tipo, será que está tão tranquilo assim? O que eu preciso fazer? Né? O que eu preciso me desapegar em Escorpião para poder chegar nessas bênçãos de Touro? E claro, a Lua vai se encontrar com Vesta, com Lilith. A gente vai falar no Astral do Dia sobre isso. Mas para quem gosta de rituais, aproveite, né? Sexta-feira é um lindo dia venusiano, né? Porque sexta-feira já é dia de Vênus e a Vênus vai entrar no signo de Touro, se fortalecendo. Esmeralda é uma pedra maravilhosa para utilizar, mas depois na live eu cito algumas outras pedras interessantes para Vênus em Touro. Bom, e aí, nesse mesmo dia, na sexta-feira, Mercúrio faz um sextil com Quirón. Então Mercúrio vai estar falando bem com Quirón, que é a ferida. Então, assim, é um daqueles dias que eu diria que é um dia terapêutico. Né? Aquele dia onde podem vir muitos insights, muitos downloads. Para quem está fazendo terapia, mais ainda, né? Para quem está olhando para os seus sonhos, para quem está estudando sonhos, mais ainda. Mas é um dia muito interessante para a gente poder ter conversas, né, de cura, ter conversas de autoconhecimento, Mercúrio falando bem com o Quirón, né, trazendo a palavra podendo ser como o próprio Freud, né, quando ele desenvolveu a psicanálise, ele tem ali a questão da cura pela fala. E sim, né, a fala pode trazer cura, uma boa conversa. Às vezes você ouvir alguma coisa, aliás, é o que eu tenho ouvido aí nos últimos atendimentos, né, que a pessoa receber as informações do mapa dela dá um empoderamento, é como se fosse um reset na vida, dá uma força para ela poder seguir o seu caminho. Né? Então, a palavra é muito importante, o conhecimento é muito importante. Aquilo que a gente ouve tem o poder de cura e tem também o poder de, né, de ferida, mas nesse momento a gente está falando do poder de cura do Mercúrio com Quirón. E aí, assim, a Lua em Escorpião ela vai entrar na sexta-feira, mas só lá para a noite. Então eu diria que a sexta-feira ela vem numa energia muito legal, uma energia muito interessante, né? A gente ainda estará com a Lua em Libra, focando o relacionamento, convidando a trabalhar as questões do equilíbrio, mas à noite, eu até anotei o horário, porque assim, vocês que me acompanham faz tempo sabem que Lua em Escorpião para mim é tenso, né? Então eu já fico, sempre estou estudando aí um mês, estou estudando aí os dias que a Lua vai entrar em Escorpião, que eu falo, o que vai acontecer nesse dia? Aí eu já vi que teremos um fim de semana inteiro de Lua em Escorpião. Né? Aí eu já fico olhando o que vai rolar nesse fim de semana, o que vai acontecer. 23 horas e 22 minutos da sexta-feira, a Lua entra em Escorpião. Lua em Escorpião, que assim, por si, é uma lua em queda, então assim, a gente pega nossas emoções e joga lá, né, para um umbral ali, vai para um lugar bem denso. Então, para todo mundo, tem um sentimento ali mais desafiador como a Lua em Escorpião. Para algumas pessoas, mais, outras menos, dependendo do próprio mapa natal. No meu caso, é muito mais porque, como eu falei, na Lua em Escorpião, toca meu Plutão, toca meu Marte, toca meu Saturno e entra na casa 8, que é uma casa já densa. Então você que tem o seu mapa, comenta aqui, né? Deixa aí o seu comentário se você sabe onde Escorpião pega no seu mapa. Porque tem algumas pessoas que, apesar de ser Escorpião, o Escorpião ali está na casa 11, é uma casa muito mais tranquila. Então a Lua passando em Escorpião traz a temática densa de Escorpião, traz, mas pelo menos na área da vida daquela pessoa está pegando uma área mais tranquila. Né? A casa 11 que é maravilhosa, né? A casa de Aquário ali, né? O resultado ali da casa 10 é uma casa muito boa. Já a 8 é a casa desafiada. Então, no meu caso, é como se Escorpião fosse Escorpião duplamente, né? Escorpião turbinado ali é o que acontece. Olha lá, Escorpião na 12, socorro. Realmente, Escorpião na 12 também não é dos mais fáceis, né? É ali aquela casa do mergulho interior profundo. Então, se tiver coisas ali que não estão bem resolvidas, a Lua em Escorpião. Porque Escorpião, pessoal, é assim: é aquele signo que é bruto. Né? Ele é o signo que é o cirurgião. Então, assim, imagina que é uma pessoa que não tem como. Né? Se você é um cirurgião, não tem como você ter medo de sangue, não conseguir ver sangue, não conseguir cortar alguém, abrir. Escorpião é isso. Escorpião, ó, tem que. Eu estava vendo ali uma série, a série lá do Last of Us. Estou esperando sair, né? Um novo capítulo aí. E aí a menina tinha tomado ali uma flechada, né? Tomou uma flechada, não lembro onde, na perna, não sei onde, na perna, acho. E aí, assim, aquele momento horrível, o que você faz? Né?
O escorpião ele simplesmente fala, o que tem que ser feito? Tem que arrancar essa flecha? Então vamos lá e arranca a flecha. Ah, vai ter que jogar um álcool ali, vai jogar um... Vamos arrancar a flecha. Então o escorpião, ele é um signo de coragem, de enfrentamento. E que lida com sombras. Né? Olha lá, a escorpião na 7, presença de Netuno. Então aí no caso o escorpião tende a trazer questões de relacionamento. Não necessariamente tão desafiador, mas se tiver desafio no relacionamento, isso vem à tona. Então o escorpião é um signo de muita força, transformação, né? Encontro e enfrentamento das sombras, curas profundas. Por isso que o escorpião ele tem toda essa questão de ser intenso. Né? E a lua em escorpião é uma vez no mês, para todos nós, a lua fica 2 dias e meio naquele signo, trabalhando profundamente aí essas questões de transformação. E teremos então um fim de semana inteirinho aí, sábado e domingo, de lua em escorpião, uma lua crescente em escorpião. No sábado não temos aspectos que não sejam os da lua, né? Mas a gente já vai acordar então, ó, sexta para sábado pode ser uma noite de pesadelos, hein? Dependendo de como é que está aí o seu psique, né? Pode ter aí pesadelos. Sábado, deixa eu colocar aqui, dia 7. 7/6, a gente vai ter aí, ó, a lua em escorpião, fazendo contato com Vesta, olha, lindo, né? Um aspecto lindão ali para trabalhar nosso fogo interior, e depois ela vai se encontrando com Lilith no sábado. Mas aí a gente vai falar sobre isso no astral do dia. E no domingo a gente tem também um outro dia incrível ali, domingo. Deixa eu colocar aqui. Domingo, dia 8. 8 que já é um número de poder também, né? Um número que fala aí da abundância, da prosperidade, do poder, pela numerologia, um número muito interessante. A Babi colocou aqui escorpião na 6, mas a aparência da mandala é como se fosse na 5. Como interpretar essas situações? Muito boa sua pergunta. Aliás, deixa eu pegar o seu mapa aqui para tomar de exemplo, né? Vamos lá. O que acontece? Olha lá, para você tem uma característica mais ou menos como a minha, tá? Porque o seu ascendente ele está ali um pouco mais para o final de Gêmeos e pela disposição de casas aconteceu justamente isso. O escorpião ele pega a sua casa 5. Ele pega a sua casa 5 inteirinha, praticamente. A sua casa 5 é regida, deixa eu ver se é por escorpião e por Libra. É por Libra, né? A sua casa 5 é regida por Libra, mas escorpião pega essa casa inteirinha. Então o que acontece? Para você, a passagem da lua em escorpião vai estar afetando principalmente a casa 5, que vai falar da autoestima, autovalor, criatividade, sexualidade, né? E aí toca um Plutão ali, só que o seu Plutão é bem aspectado, né? Então pode trazer até um empoderamento essa lua em escorpião. E como escorpião rege a sua casa 6, começa-se sim também a trabalhar questões envolvendo saúde, trabalho, né, e rotina. Mas como a lua é muito rapidinha, né? A lua ela passa rapidinho, então assim, o principal efeito que você sente de início é casa 5, depois ela já começa a trabalhar a casa 6, que é rotina, saúde, assim por diante. Então, por exemplo, uma coisa que pode acontecer, né? Casa 5, vem alguma frustração, alguma coisa ali que envolve, né, a questão da sua autoestima, do seu alto valor, algum relacionamento ali que está acontecendo, e aí essa frustração pode somatizar e trazer alguma somatização na casa 6, né, envolvendo ali alguma questão de saúde. Então, por exemplo, você foi falar com alguém alguma coisa e não conseguiu falar, e aí ficou entalado aqui na garganta, aí no dia seguinte a lua chega, né, já tocando a casa 6, a garganta começa a doer. Né, pode ter alguma coisa nesse sentido. A Renata está falando, escorpião na casa 1, Plutão na 1 e ascendente, olha só, então para você é muito importante, porque a casa 1 é o eu, né? Então trabalha muito o eu. Mas assim, como você tem o ascendente em escorpião, né, é isso que eu estou vendo, né? Ascendente em escorpião, você já tem uma energia escorpionina forte. Né, com Plutão ali ainda, então já é uma coisa bem familiar para você. Para mim também, né? Mas aqui a casa 8, a casa 8 é tensa. Aliás, fica a dica, né? Aqui eu estou falando do escorpião, mas vejam também a casa 8 de vocês. Né? Então, assim, qual é o signo que rege e se tem planetas lá, quais são os planetas que estão na sua casa 8? Porque a casa 8 é a casa da tensão, né? Casa da morte, né? Como se diz aí na astrologia tradicional. A 8 e a 12 são casas desafiadoras ali. Bom, domingão, a gente vai ter uma energia muito interessante. A Lua continuará em Escorpião, trazendo a profundidade, a intensidade. Só que a gente vai ter um aspecto maravilhoso acontecendo, que é Mercúrio fazendo conjunção com Júpiter no último grau de Gêmeos. Então, Mercúrio ainda fortalecido. Mercúrio e Júpiter falam do conhecimento,
né? Fala, é o eixo do conhecimento, né? Sagitário e Gêmeos, Mercúrio e Júpiter. E Mercúrio é a mente, Júpiter expande, Júpiter traz otimismo, Júpiter traz ali o contato com a espiritualidade. Então pode ser um domingo muito interessante. O Escorpião, novamente, né, também é um signo muito espiritual. Ele lida com o metafísico. Né? A própria morte, que é um domínio de Escorpião, né, uma grande professora. Aliás, esse domingo aqui, né, independente, porque o que acontece, né? Quando a gente passa pelo luto, a gente mesmo sente ali na pele aquele luto, é super impactante. Eu acho que a grande maioria das pessoas que estão me ouvindo aqui já sentiram. Né? Então é muito impactante. Mas a todo momento a gente pode ter contato com pessoas que estão passando por isso. E ver isso, né, acontecendo. E sempre lembrar, né, do ensinamento que a morte traz. Né, que o que importa é o agora. Né, e realmente essa vida é tão passageira, ela é tão rápida. Escorpião vai falar muito sobre isso. Que a gente tem que ficar pensando, né? Se a gente tem que ficar brigando, se a gente tem que ficar, né, tendo um mal-estar por tão pouca coisa, como geralmente acontece. Né? Então eu diria que domingo é um dia de muita consciência, a gente ganha muita consciência. Mercúrio em conjunção com Júpiter. Leia livros profundos, leia livros que trazem ali, né, uma nova visão da vida, uma nova filosofia de vida. Vai ser muito interessante. E nesse dia, né, o que acontece? O Mercúrio se despede, então ele se encontra com Júpiter, expandiu a mente, né, trouxe novas crenças, se abasteceu com o otimismo de Júpiter, e o Mercúrio faz o quê? Entra no signo de Câncer. Então a gente vai ter mais uma mudança planetária já acontecendo nessa semana. Mercúrio entrando no signo de Câncer, aonde ele tende a ficar mais introspectivo, mais ligado à intuição, mais ligado às emoções. Então a gente está com Mercúrio agora, com a sua mente ali, né, fervendo ali de ideias, de movimentação. Quando o Mercúrio entrar em Câncer, ele já começa a meio que se interiorizar. Então pode ser até um momento muito interessante, a gente começa a ter uma mudança, né, no astral, onde Vênus, que estava em Áries, um signo Yang de fogo, foi para Touro, aí Mercúrio está em Gêmeos ainda, né, signo Yang de ar, vai para Câncer. Então, dois planetas bem pessoais, Mercúrio e Vênus, vão para signos Yin, de interiorização. Inclusive a gente vai ter, né? Eles vão estar em aspecto. Mercúrio e Vênus estarão em aspecto porque Vênus vai estar no início de Touro e Mercúrio no início de Câncer. Mercúrio é mais rápido, ele vai se alcançar a Vênus e fazer um bom aspecto. Então pode ser um período que a gente vai ser convidado, né, a partir do domingo que vem, a ouvir mais. Né? Não ficar com tanto verbo para fora, né? Não falar tanto. Agora ouvir mais, se interiorizar. Principalmente ouvir a intuição. E assim, o Mercúrio vai primeiro, né, porque ele é o planeta mais rápido, ele está na frente. Ele vai primeiro aí pisar nas terras de Câncer, abrir as portas ali, né, desse terreno canceriano, mas o Júpiter ele vai logo depois. Porque deixa eu ver aqui, eu não deixei anotado, mas deixa eu pegar aqui no AstroSeek, só para relembrar, né, quando que Júpiter entra em Câncer. Mercúrio sextil Quirón, cadê? Deixa eu diminuir os aspectos aqui para ficar mais fácil. Quando que o Júpiter vai entrar em Câncer? Então, o Mercúrio vai agora, dia 8, né? Dia 9, no dia seguinte, dia 9, o Júpiter entra em Câncer. E esse é um movimento, pessoal, novamente, né? Eu falei sobre isso na live de junho, mas vou repetir aqui, né? Esse é um dos movimentos mais interessantes, assim, mais benéficos, né? Falando as palavras da antiga, né, da antiguidade, porque o Júpiter, que é o grande benéfico, que ele fica um ano em cada signo. Né? Então veja assim, a gente tem, cada um de nós, né, tem a oportunidade de experimentar o grande benéfico, aquele que traz crescimento, oportunidade, expansão, por um ano em cada área da nossa vida. Né? Então veja, você tem Câncer em algum lugar no mapa. Pode ser que você tenha planetas em Câncer, eu tenho a Lua em Câncer. Você pode ter o Sol, você pode ter algum planeta em Câncer. E mesmo que você não tenha planetas, você tem uma área da vida que é ali regida por Câncer. Então, nesse período começa um momento muito legal, que é o quê? Além de ser o Júpiter passando, né, porque ele é o grande benéfico em si, então onde quer que ele passe é interessante, mas agora é um Júpiter exaltado, é um Júpiter forte. Né, então tende a trazer algo mais benéfico ainda, como se o planeta ficasse mais à vontade, né, para fazer as coisas que ele tem que fazer.
a Poliana falou, não tenho nenhum planeta em câncer. Beleza, eu tenho a Lua em câncer, mas você tem câncer em algum lugar do mapa. Eu lembro que você tem ascendente em peixes como eu, né? Então é possível que seja a mesma casa. E é isso, você tem Lilith em câncer, hein? Ah, não tem planeta, mas tem Lilith. Você tem Lilith em câncer, então já nos próximas semanas, né, o Júpiter vai ativar essa Lilith. É uma Lilith de casa 4. Deixa eu ver se ela está na casa 4 mesmo. A outra Lilith eu não vou saber agora falar, mas ela está na casa 4. Então, também uma coisa interessante, né? Se o Júpiter passar por algum lugar, ele tende a expandir, né? E quando ele expande, pode ser que ele expanda coisas legais ou não, né? Dependendo do que tiver ali, pode ser que não seja muito legal, mas ele vai expandir. E se ele expande, a gente pode ver e trabalhar. No caso da Poliana, então, ele vai pegar um pedacinho da casa 4, que ele vai finalizar, mas já começa a entrar na casa 5. Ó, você, se você gosta de jogos, né? Se você gosta ali de Mega Sena, essas coisas, já começa a pensar em jogar, porque ó, o Júpiter vai entrar na 5, hein? Ele já está regendo a 5 a partir da próxima segunda, então. Ele já está no signo que rege a 5 e ele já começa a entrar na 5. Então pode ser um período ó, de algum jogo, assim, você pode, se ganhar na Mega Sena, dá um pouquinho para mim, tá? Que eu estou dando a dica aí para você, né? Aproveita esse momento. Então, vai ter essa entrada maravilhosa, mas claro que a gente vai falar depois, né? A gente vai falar mais disso depois, no próximo resumão da semana. Mas já aproveitem, né? Então, ó, deixa eu ver. Não tem nada em câncer, né? Então, se não tem nada, tem ali uma casa astrológica. A Babi tem Quiron, a 2 em câncer. Então, ó, pode expandir feridas ali, né? Que é o Quiron. Você tem Quiron em câncer? Deixa eu só ver aqui. Só relembrar aqui o seu Quiron. Você tem Quiron em câncer sim. Só que, né, há um ponto interessante. O seu Quiron está mais para o final de câncer, né? Está lá no grau 24. Então, tudo bem que o Sol o Júpiter já entra ali, já começa a mexer, mas a conjunção exata provavelmente vai ser em 2026. Tá? Então, para esse Júpiter, esse Quiron ser tocado mesmo, vai ser em 2026. Já fica ali atenta. A Pri falou, meu Mercúrio é em câncer, então ó, expandir a mente, expandir a comunicação, a intuição, né, porque câncer é maravilhoso para isso. Lilith em câncer, ó, câncer na 9. Pode ter certeza que enviarei um pix, sou muito grato a você, gratidão. Inclusive eu, né, o meu mapa, deixa eu até já me sintonizar aqui, porque eu também tenho, né, o câncer regendo a casa 5. Só que realmente, né, no meu caso, o Júpiter ele vai chegar na casa 5 mesmo lá para o ano que vem. Né? Então, acho que assim, essa sorte tende a vir mais para mim no ano que vem. Mas, de repente, eu já começo a ensaiar, né, esses joguinhos, porque nada melhor, né? Eu quero muito dinheiro para poder fazer os vários projetos que eu tenho ali. Como eu comentei, tem o sítio ali, né? Que a gente quer investir, que a gente quer fazer um espaço de cura, e aí precisa, né? Essa grana seria muito, muito bem-vinda. Mas é isso, pessoal. Temos uma semana maravilhosa, uma daquelas semanas que a energia está fluindo muito bem. Né? Está fluindo muito bem. Ó, a casa 5 tem o leão e presença de Urano. Então, onde você tem Urano na casa 5 pode até trazer aquela sorte que vem do nada, assim, né? Então, se tiver um bom aspecto de Urano, no seu caso, né? Se for um Urano em Leão, não sei se é Urano que Urano está em Leão, mas enfim, a sua casa 5, que é regida por Leão, ano que vem o Júpiter entra em Leão. Né? Ano que vem o Júpiter entra em Leão, bem o que eu venho trabalhando depois da nossa conversa. Então, já aproveita, né? Porque no ano que vem, de repente, você pode entrar nessa boa sorte aí também. Pessoal, é isso. Vamos aproveitar essa semana, tá maravilhosa. A gente geralmente tem tido, né, uns astrais meio pesados, assim, quadraturas. Esse Júpiter ele vai fazer quadratura com Saturno e Netuno, a gente vai falar sobre isso depois. Mas sintonize ali com o fortalecimento desse Júpiter. Vai ser um momento maravilhoso. A gente continua a nossa conversa amanhã, né? Vai ter o astral do dia, né, para todo mundo refletir sobre o que está acontecendo no dia. E ao longo dessa semana eu quero programar aqui 2 lives, né? Uma para falar da Vênus em Touro, maravilhosa, e depois do Mercúrio em oh meu Deus, Mercúrio em Câncer também. E para o Júpiter em Câncer, eu quero também preparar uma live, mas novamente, né? Não sei se vai ser esse mês, porque a Sullivan vai estar muito corrida e eu quero fazer algo com ela, né? Eu quero que a gente comece projetos juntos aqui.
né? E eu quero ter essa possibilidade de trazer pessoas aqui no presencial, porque eu sei que desde a época da pandemia, né, todo mundo só foi para online, teve aquele isolamento, aquela coisa toda, e eu acho que tem muita gente querendo ter coisas presenciais, né? Pô, quero estar junto ali, quero estar presente. Então, estou louco para movimentar coisas aqui, e parte disso vai ser esse estudo, né, do Júpiter em Câncer e depois do Saturno em Áries. A gente fazer aqui uma reunião, pegar o mapa ali, você vai ter o seu mapa em mão, saber onde está acontecendo. Estou preparando isso, aguardem que vai ter, né, possibilidade. E novamente me sinaliza lá, né, manda lá uma mensagem para mim se você viria, se você tem a possibilidade. Porque, claro, né, não dá para quem está na Alemanha vir até aqui, mas pelo menos não a qualquer momento. Mas se você tiver por Mariporã, por São Paulo, Bragança, Atibaia, Franco da Rocha, que são lugares aqui próximos, sem dúvida será legal você poder participar. Vou ficando por aqui, um ótimo domingo, muita gratidão, Namastê, Harion, um beijão, a gente vai se falando aqui no Instagram. Tchau, tchau.